A paz do Senhor, estou muito feliz de estar aqui de volta para gravar mais um vídeo, mais uma mensagem, mais um estudo que eu fiz sobre a palavra do Senhor. Eh, eu estive ausente por uns 2 meses, mais ou menos, ou mais de 2 meses, mas foi por um motivo de saúde. Eu estive doente nesse período e nesse período eu fiquei internada algumas vezes. Não foi uma fase legal, não foi tempos fáceis, foram tempos difíceis, mas a todo momento Deus estava comigo, a todo momento a minha fé se fez presente. Eu não, apesar da situação, eu não desacreditei no Deus que eu sirvo, né? Eh, passar, ficar internada, ficar no hospital não é legal para ninguém, ninguém gosta, mas a gente não pode desanimar apesar da circunstância. Eu ainda não tô 100%, mas o tanto que eu melhorei já é o suficiente para eu estar aqui contando as maravilhas de Deus, aquilo que Ele coloca no meu coração através dos meus estudos, das minhas mensagens, e eu gosto muito de fazer isso. Tem muitas coisas que eu quero contar para vocês, sobre as experiências que eu tive durante esse período que eu estive doente, sobre como Deus se manifestou na minha vida, como Ele se fez presente, como Ele foi meu amigo a todo momento. Mas eu vou deixar para contar ao longo dos vídeos que eu for gravando, para não estender tanto. Hoje, eu vim com o propósito de terminar a série Lendo a Natureza. Hoje é o último capítulo e a gente vai falar sobre fé. Nos vídeos passados, eu já cheguei a falar que quando eu iniciei essa série, eu já tinha escolhido os temas. E engraçado que todas as vezes que antes de eu gravar, parece que Deus faz eu viver aquilo que é a mensagem. Hoje a mensagem é sobre fé e eu passei 2 meses vivendo pela fé. Então, a mensagem de hoje, além de falar de eu estar passando para vocês, foi algo que eu vivenciei, algo que eu experimentei, e foi uma palavra que tocou o meu coração, porque eu estive no lugar onde que a gente precisa ter fé, independente do tamanho da nossa fé. É uma palavra muito conhecida, é a parábola do grão de mostarda, e, diferente de outros vídeos, eu vou fazer a leitura, porque são só 2 versículos. E se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore que de sorte vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Essa é a mensagem da parábola da mostarda. Como se vou usar o meu caderno de esboço, né, onde que eu faço as minhas anotações, e antes de começar o vídeo, eu já peço desculpa. Nesse período eu tomei muitas medicações em que eu tive internada, né? Eu tomei muitas medicações e o raciocínio ele tá um pouco lento ainda, tá voltando aos poucos. Então, se eu der uma pausa aqui, é porque eu preciso dar uma respirada para raciocinar direitinho e terminar meu raciocínio para falar. É, essa mensagem é muito bonita e gostosa demais de estudar, porque falar sobre fé é, é algo extraordinário. E essa parábola nos mostra que, independente do tamanho da nossa fé, é, a gente consegue mover mundos só tendo um grãozinho de mostarda de fé. De mostarda é uma das menores sementes que existem. E quando a gente olha para ela na palma da mão, a gente não dá nada para ela. A gente acha que é uma semente frágil e insignificante. Eu não sei se já tiveram a experiência de ver ou tocar em uma semente de grão de mostarda, mas realmente ela é pequenininha. E quando a gente vê na palma da mão, a gente não dá nada para ela. Não dá nada por ela, não acha que ela tem um potencial ali, porque ela é muito pequena, uma coisinha frágil.
E muitas das vezes a gente se sente assim, como um grão de mostarda na palma da mão. A gente se sente pequeno, a gente se sente desacreditado, principalmente quando a gente está passando por lutas e achando que a nossa fé não é o suficiente, ou que a gente não tem nada de grande para oferecer. A gente acha que está tudo muito pequeno e quase invisível. Quantas vezes, né, a gente está passando por alguma situação ou algum momento da nossa vida que a gente questiona a nossa fé, que a gente acha, nossa, será que a minha fé é o suficiente? Porque se eu tivesse fé, talvez eu não estaria passando por essa situação. Ou às vezes a gente vê a vida de todo mundo ganhando rumo e a nossa não, e parece que a gente se sente pequenininho, se sente invisível. Mas antes de crescer, a semente ela precisa ser enterrada no escuro da terra. Ninguém vê o que está acontecendo ali embaixo da terra quando a semente está enterrada. E é nesse processo silencioso, na dor do crescimento debaixo da terra, que as raízes se firmam. Então, às vezes, a gente tem que fazer como uma semente quando é enterrada, lá no escuro da terra, e depositar a nossa fé, por menor que seja. A gente deposita o nosso tantinho de fé que a gente tem e deixa Deus cuidar, porque é ali no silêncio, debaixo da terra, onde que ninguém está vendo, que Jesus está cuidando de tudo, e é ali que a nossa raiz vai tomar firmeza debaixo da terra e a gente vai começar a crescer, e quando crescer a gente vai estar firme. A nossa fé começou de um grãozinho e vai tomando uma proporção maior, e quando a gente menos espera, a gente virou, se transformou algo grande através daquela pequena fé que foi depositada um dia. O deserto, as nossas dores, as nossas orações no secreto não são o nosso fim, são o nosso tempo na terra. Eu estava lá no hospital e vivi muitas coisas que eu não contei para ninguém. Quantas vezes eu orei achando que eu estava partindo, eu ia partir, eu falava, dessa noite eu não passo. E eu orava e vivia nesse secreto com Deus, debaixo da terra, onde ninguém via nada, mas eu depositava ali a minha fé e falava: Senhor, independente do que acontecer, eu sei que o Senhor está comigo. Então, a minha fé, por mais que pequena que estava naquele momento de que ia dar certo algo, Deus multiplicava essa minha fé através da minha oração. E nesse secreto foi que a gente foi vencendo uma etapa, foi vencendo outra etapa, e hoje eu tô aqui, quase 100%, daqui a pouco 100%. Para quem estava internada e quase tendo a sensação de que não ia sobreviver, tá aqui hoje para mim demonstra o quanto eu sou grande na minha fé, demonstra quanto eu fui crescendo na minha fé. Eu depositei uma sementinha lá atrás que se firmou debaixo da terra e hoje está ganhando outra proporção. Talvez se eu vivenciar essa experiência, ficar doente de novo, talvez eu viva de outra forma essa experiência, porque hoje eu tenho fé o suficiente para crer que em todas as fases que eu estiver passando, Jesus está comigo. A todo momento eu demonstrei que eu estava bem, nunca falei, tô indo. Às vezes que eu acreditava que não ia dar certo, que não, para mim não ia ter chance, meus familiares me ligavam e eu falava, tá tudo bem, porque eu estava vivendo aquela situação no secreto de Deus. Então eu acho que tem coisas que a gente precisa ter intimidade só você e Deus. E esse foi o período onde que eu aprendi muito sobre fé. Deus, ele não olha para o tamanho do nosso começo, ele olha para a vida que vai brotar da gente. O erro da semente é tentar adivinhar como ela vai virar uma árvore. Então, Deus, ele não olha o nosso começo. Às vezes eu estava orando lá no hospital e com a minha fé do tamanho do grão de mostarda,
para Deus já era o suficiente. Ele não estava olhando o meu agora, naquele momento. Ele estava vendo o meu potencial lá na frente, que talvez era estar aqui hoje gravando esse vídeo. Então, o nosso erro é tentar adivinhar como que vai ser lá na frente. A gente ora aqui hoje e deposita a nossa fé já com o pensamento assim, mas como que eu vou fazer para chegar lá? Igual, eu vou dar um exemplo do hospital, vou usar esse exemplo do hospital porque foi o que eu vivi. A situação que eu estava no hospital, eu orando com a minha fé, falando: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está comigo e eu vou sair daqui bem. Mas só que eu estava tentando adivinhar como que eu ia sair dali bem, porque nos meus olhos eu não via saída. Mas Deus, ele não estava olhando isso. Ele estava olhando a minha sementinha que eu estava brotando de fé, porque ele já tinha visto o meu potencial aqui na frente, que é o dia de hoje, de eu estar aqui hoje compartilhando com vocês. Então, o meu erro foi tentar adivinhar como que eu ia sair daquela situação, colocando em outras situações, por exemplo, se você estiver desempregado, você deposita uma pequena fé hoje na sua oração e fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir as portas para mim. Só que você, com a sua fé, independente do tamanho que ela seja, e ao mesmo tempo você ora com a intenção, imaginando como que vai aparecer um emprego para mim. Você está tentando adivinhar como que você vai se tornar uma árvore. E esse é o maior erro da semente. A semente, ela não precisa fazer força para crescer. Ela só precisa permanecer na terra e morrer para a sua antiga forma. Ou seja, a gente não precisa fazer força nenhuma depois da nossa oração. A gente ora: Senhor, eu creio que eu vou sair desse hospital bem. E naquele momento, eu deixar morrer a Nicole, que está ali doente, e somente deixar a terra fazer o seu movimento, porque dali eu vou sair uma nova criatura, uma pessoa restaurada, com a saúde renovada. Então, o que eu devo fazer é o quê? Permanecer na minha fé, permanecer na terra, porque é ali na terra que tudo vai acontecer, que Deus vai fazer o seu trabalho e vai fazer com que minha fé se firme e eu comece a crescer da forma sobrenatural que só Deus sabe fazer, né? O nosso papel não é fazer milagre acontecer. O nosso papel é dar o nosso pequeno passo diário, que é o quê? A nossa pequena semente de fé. Então, todos os dias, o nosso papel é depositar a nossa pequena semente de fé, porque o milagre é Deus que vai fazer, o milagre não é a gente que faz. Então, todos os dias a gente faz a nossa oração depositando a nossa pequena semente de fé e o milagre vai acontecer. O crescimento, o romper da terra e o tamanho da árvore que a gente vai se tornar vem exclusivamente de Deus. Então, o que vai acontecer depois que a gente estiver debaixo da terra, não cabe a nós tentar adivinhar. Esse depois vem de Deus. O crescimento, o romper, o tamanho que a gente vai chegar, não depende de nós, depende de Deus, do agricultor. Então, o que a gente tem que fazer é só depositar a nossa sementinha e deixar ela debaixo da terra, deixar lá e todos os dias fazer o nosso papel diário, que é cuidar daquela sementinha em forma de oração, que a sementinha aqui que eu estou falando significa a nossa fé. Então, todos os dias a gente tem que depositar a nossa fé naquilo que a gente acredita que é o certo, né? Que vai acontecer igual eu lá no hospital. Todos os dias eu orava para mim e falava: Senhor, eu sei que eu vou sair dessa situação, eu sei que eu vou sair dessa situação. E às vezes a minha fé estava tão pequena que eu desacreditava, mas
Por mais que ela estava do tamanho do grão de mostarda, eu acreditava no Deus que eu sirvo, que eu estava servindo naquele momento, que eu sabia que Ele estava comigo. Então, por mais que a minha fé tinha dias que estava do tamanho do grão de mostarda, eu não saía debaixo da terra. Eu permanecia ali debaixo da terra para o agricultor fazer o seu trabalho. E estava ali no secreto, debaixo da terra, que o Senhor estava cuidando de mim e eu não estava vendo também. E hoje eu estou aqui. É, a minha fé se rompeu, cresceu e está virando uma árvore. Hoje eu estou aqui podendo falar dessa mensagem para vocês. Isso cabe em qualquer área da situação da vida que vocês estão vivendo, seja no trabalho, seja na escola, seja na família. A gente tem que ter essa fé em todas as áreas da nossa vida, né? Deus, ele não está impressionado com grandes estruturas humanas. Ele se move pela fé sincera que cabe no grão de mostarda. Então, ele não quer que a gente se mostre a todo tempo, como se eu tivesse lá no hospital gravando vídeo para familiares mostrando que a minha fé era gigante. Deus não quer essa estrutura toda. Ele quer ver meu coração, a minha sinceridade. Talvez se eu tivesse fazendo todo um espetáculo, entre aspas, fazendo vídeo todos os dias. Ah, Deus está comigo, Deus está. Aí todo mundo comentando, a Nicole tá no hospital, mas a todo momento ela grava pra gente. Que menina de fé! Mas será que a minha fé estava do tamanho da situação, da, da grandeza da estrutura que eu estava fazendo? Talvez não estivesse. Talvez ali eu vivendo no secreto de Deus, só eu e Deus, eu orando, todo mundo perguntando se eu tô bem, tá tudo bem, mas às vezes à noite eu chorava com medo e a minha fé do tamanho do grão de mostarda que estava naquele momento, talvez Deus via sinceridade naquela fé e foi através dessa fé pequenininha que eu depositei que Deus fez todo um mover. Se a sua oração hoje é de 5 minutos porque você está cansado ou porque você está cansada, coloque fé nesses 5 minutos. Se o seu trabalho hoje parece pequeno, trabalhe com fé. Deus pega o que é pequeno e multiplica. É como eu falei, tinha dias que a minha fé estava do tamanho do grão de mostarda, mas Deus via aquela fé e multiplicava. Tinha dias que eu não tinha forças para orar por muito tempo, mas os 5 minutos que eu orava, eu depositava a minha fé. Igual o exemplo que eu dei do trabalho. Talvez hoje você se sente pequeno no trabalho, queria estar num cargo maior, mas ao invés de murmurar, ao invés de ficar falando, ah, eu podia estar em outro patamar, trabalhe com fé nesse cargo que você está, porque Deus vai multiplicar. Hoje você está no trabalho e está vivendo uma etapa que talvez tá lá no começo. Você tá como estagiário, ou como um encarregado, ou como um peão, mas trabalha com fé, trabalha feliz, não murmura. Ai, eu podia estar lá na frente, eu podia, ao invés desse estágio, eu podia ser efetivado. Vai para o seu estágio com fé. Trabalha feliz, agradecendo, deposita sua fé, por menor que ela seja, porque Deus vai multiplicar. Lá na frente, já está trabalhando, e lá na frente você vai romper as barreiras, vai brotar da terra e formar uma linda árvore que vai transformar em frutos e as suas folhas vão ser verdes, vão enfeitar todo mundo, porque só Deus sabe a grandeza que você tem e o potencial que você pode chegar. A mostarda não cresce apenas para si mesma. Como a gente leu no versículo 32, ela vira uma árvore tão grande que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Ou seja, quando Deus faz a sua fé crescer através das lutas, você se torna abrigo, consolo e sombra para quem está cansado. Há 2 meses atrás, eu estava lá no hospital, pequenininha, e
Deus rompeu minha fé, né? A minha fé, ele fez a minha fé multiplicar, a minha fé cresceu e hoje eu não cresci para mim mesma. Hoje a minha árvore, nem a minha semente que eu plantei lá fora, há 2 meses atrás no hospital, se tornou abrigo, se tornou consolo, sombra para quem está precisando. Talvez através desse vídeo, talvez através de uma conversa que eu tive com amigos, contando a minha experiência, talvez serviu como fosse as aves que vieram se aninhar na minha árvore de tão grande que ela se tornou. Talvez você no trabalho quando seu cargo crescer no trabalho, hoje você está num cargo baixo, um exemplo, você é estagiário, e aí Deus vai ver a sua fé, vai multiplicar, e quando você crescer e tiver uma árvore linda, você vai servir de abrigo, de consolo, de ensino para quem está chegando. Então, talvez você está sendo tratado hoje para quando você germinar e virar uma árvore, você acolher aqueles que estão chegando. Então, a gente não tem que pular etapas, a gente tem que viver cada etapa, porque cada etapa é um aprendizado para a gente. Então, às vezes a gente vai crescer tanto ao ponto de se tornar abrigo para as pessoas que estão chegando. A gente não tem que desprezar os pequenos começos e nem a pequenez da nossa semente. Não é vergonha a gente falar assim, nossa, minha fé não tá tão legal, não tá grande o suficiente. A gente tem que valorizar a nossa fé, talvez do grãozinho, do tamanho do grãozinho de mostarda. A gente não tem que desprezar o nosso começo. Nossa, eu comecei muito pequenininho. A gente tem que valorizar esse pequenininho que a gente começou, esse pequenininho que a gente tem hoje, porque é através desse pequeno que a gente vai se transformar. Talvez a gente espera, para me chegar lá eu tenho que fazer tantas coisas, curso disso, curso daquilo, para eu poder chegar no cargo que eu quero. Mas para você dar o primeiro passo, você tem que começar pequeno, como você tá, do tamanho de um grão de mostarda. Onde quer que a gente esteja hoje, por mais limitado que pareça o cenário, a vida de Deus está ali dentro. Entrega nas mãos do agricultor, nas mãos do oleiro e deixa ele fazer florescer. Talvez a gente está num cenário em que a gente se sente limitado, igual eu estava no hospital e não podia fazer nada. Mas ali eu entreguei nas mãos de Deus. A partir do momento em que eu depositei a minha fé diária, a minha fé foi se multiplicando. E o agricultor, o oleiro, ele foi moldando eh, os meus ramos e o agricultor foi airando a terra para minha semente germinar e brotar e crescer uma grande árvore. E hoje talvez eu está florescendo através desse vídeo ou através de uma conversa que eu tenho com algum amigo, com algum familiar. Por quê? Porque lá atrás eu não desvalorizei o meu começo, eu não desvalorizei o tamanho da minha fé que estava pequena e apenas deixei o cenário na mão de quem pertence toda a nossa vida, na mão do agricultor, na mão de Deus. Eu entreguei nas mãos de Deus e apenas confiei, depositei a minha fé diária. E Deus faz a gente florescer, e eu tenho certeza que eu ainda tenho muito mais para crescer, muito mais para florescer, porque o Senhor, Ele a cada dia mostra o quanto eu posso crescer, o quanto eu posso ir longe. Porém, eu estou vendo um passo de cada vez, depositando a minha pequena fé todos os dias naquilo que eu acredito, no Deus que eu sirvo. E essa é a mensagem de hoje. Que por mais que você sinta pequeno, por mais que você esteja se sentindo pequeno onde está, deposita a sua fé, dê valor ao seu começo, porque é só você deixar o Senhor agir. Não adianta você tentar pular etapas
para poder chegar lá na frente sem você passar pelo processo. Talvez é no processo que você vai aprender coisas que quando você chegar lá na frente, você já vai poder ensinar quem está chegando, você vai poder ser o ninho das árvores e consolo para quem está chegando. Então, que essa mensagem venha falar no seu coração e, independente do tamanho da sua fé, você não deve se parar com outras pessoas, você não deve tentar pular etapas, somente depositar a sua fé diária naquilo que você acredita, naquilo que você acha que é onde que Deus tem o melhor para você. Então, que essa mensagem guarde no seu coração. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Sou grata a Deus por ter multiplicado a minha fé no momento em que eu passei lá no hospital e poder estar aqui hoje compartilhando essa mensagem com vocês. Eu tenho certeza que em algum coração Deus vai falar, porque sempre Deus fala através de um hino, ou através de uma mensagem, ou através de um testemunho, e essa mensagem tenho certeza que não está sendo gravada em vão. Alguém está precisando, assim como eu precisei, fazer a leitura da parábola do grão de mostarda para entender que, independente do tamanho da minha fé, se eu depositar ela dia após dia, ela pode ser multiplicada e o Senhor trabalhar através dela e fazer com que eu cresça. Então, que o Senhor fale melhor o seu coração e até o próximo vídeo.